Olá, turma, boa noite. Mais uma vez aqui um videozinho, a gente vai falar sobre a nossa apostila da página 1 até a página 3, tá bom? Eu vou ler trechinhos da apostila e vou explicando para vocês, para a gente poder chegar a uma conclusão juntos. Então vamos lá. A apostila logo no comecinho vem falando sobre a metodologia do ensino da língua portuguesa, que deve ser pensada dentro de uma ordem histórica, social e política. O que ele quer dizer com isso? Porque a linguagem, dependendo do país, do estado, regional, cada uma tem uma característica diferente. Só para vocês entenderem rapidinho, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma irmã que mora lá no Belém do Pará. E aqui a gente tem hábito de falar assim, caraca, né, gente? Ei, caraca! Uma coisa assim, quando é muito espantoso pra gente, a gente usa essas expressões. Lá eles usam égua. Tudo é qualquer coisinha, espanta. Égua! Então, assim, são palavras regionais que mudam. Então a linguagem ela vai se modificando, ela vai se transformando de acordo com não só regional, mas também dentro do nosso próprio município, né? A gente tem essas partes de pessoas que moram dentro de uma periferia, pessoas que moram dentro de uma comunidade. Então existe uma linguagem própria, uma linguagem social. Então, vamos lá, continuando. Uma metodologia do ensino de língua não pode ser vista como uma questão permanente, mecânica, que busque só recurso para os tópicos gramaticais propostos como conteúdo programático das aulas de língua portuguesa. O que ele quis dizer com isso? Que essa metodologia precisa saber quem são esses alunos que aprendem e como eles vão aprender. Né? Quem são esses meus alunos? Como eu vou ensinar? De que maneira eu vou transformar essa linguagem social para essa linguagem culta? De que maneira eu posso fazer esse fio, pegar esse fio da meada e construir essa linguagem culta? Até porque a gente não temos, aliás, nós não temos hábitos de falar com a linguagem culta. Raramente a gente usa essa linguagem. E quando a gente é cobrado, automaticamente, quando vamos fazer um concurso público, é essa linguagem que nós vamos ter que reproduzir. Então vamos lá, continuando. Sabemos que as normas cultas prevalecem no ensino, pois elas refletem e detêm o poder. Foi o que eu falei. Sabemos que existe a linguagem culta, mas que prevalece na hora só de um concurso público, vai prevalecer só naquela hora mesmo que ela vai ser cobrada. E, naturalmente, só vai levar vantagem aquelas pessoas que são cobradas já desde o princípio essa linguagem, o que não acontece com todo mundo, né? É só com a chamada elite. Então, vamos lá. No entanto, como ensinar as normas cultas com tantas variações linguísticas? Essa é uma pergunta que está na apostila que eu quero que vocês respondam. Né? Eu quero que cada um de vocês vão lá no finalzinho desse vídeo e respondam. Vão ser duas perguntinhas que eu vou colocar para vocês. Uma é essa. No entanto, como ensinar a norma culta com tantas variações linguísticas? Nós temos tantas variações e nós, como os professores, como vamos fazer isso chegar aos nossos alunos, né? Ao entendimento, a eles que eles possam ver a necessidade desse aprendizado, o quanto temos que aprender, não só falar, mas também escrever, tá? O aluno precisa ser poliglota dentro da sua própria língua, pois existem variantes dentro do grupo social. Foi o que eu falei para vocês. Então, geralmente o aluno ele precisa ele fala que ser poliglota. O que é uma criança ser poliglota? Ela saber 2, 3 línguas ao mesmo tempo. Então, dentro da própria linguagem, da língua portuguesa, esse aluno ele precisa codificar esses códigos para que ele possa entender o significado, né, de às vezes uma palavra que dá aí várias, né? Em cada região a gente vai ter um significado diferente para ela. A escola deve ser vista como um espaço que deve abranger a cultura.
abrindo espaço para a transformação. Então, a escola ela precisa estar aberta para essa transformação. Quando eu digo escola, eu digo todo esse contexto escolar, professor, alunos, pais, porque eu acho que o que faz a escola são essas pessoas, né? Dizem que a escola é feita de aluno e professor. Eu não creio nisso. Eu creio em todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de ensino-aprendizado, tá? É vista como instrumento político e fundamental, importância na luta contra a desigualdade social. Então, é na escola que esse aluno, esse jovem, essa criança, esse aluno, ele vai aprender a codificar esse código, pegar esse fio da meada e transformar essa língua social por uma língua culta. O aprendizado no passo a passo de como a gente vai aprender a nossa língua, que não é uma língua fácil de se falar e nem de se escrever, tá? Dentro dessa perspectiva, aponta-se problemas no ensino da língua portuguesa. Então, dentro desse contexto, desse fio da meada, desse aprendizado, a gente vai encontrar várias barreiras para chegar até esse ensino, né? A forma como a gramática é trabalhada na escola é a separação da prática pedagógica da linguagem em 3 grandes blocos. Então, o que a gente faz? A escola faz? Ela separa essa parte gramatical em 3 grandes blocos, ou seja, redação, leitura e interpretação de texto e a gramática em si. Então, isso é muito difícil, porque a gente não foi trabalhado, né, a ler e escrever, a fazer redação. Todos nós temos dificuldade de fazer isso. Leitura e interpretação de texto é algo dificílimo. Tem gente que lê, mas não interpreta. Tem gente que lê texto e não sabe nem o significado daquele texto. Ela lê, né, automático, é só uma leitura. E muitas vezes ela não consegue tirar ali o conteúdo, qual a importância daquele texto. É o interpretar, né? E a gramática em si, que é a parte gramatical, que na língua portuguesa é muito difícil, né? O aluno aprender toda a parte gramatical é complexa, é difícil demais. Dentro dessa perspectiva, aponta alternativas metodológicas que poderiam auxiliar o professor no ensino da linguagem, além de levar o aluno um conhecimento variacional da língua. Então, dentro da metodologia, né, o professor ele precisa ter esse meio, encontrar um meio de chegar como ele vai passar isso para o aluno. Portanto, uma prática metodológica deve considerar que, ao trabalhar com a linguagem materna, o aluno, a criança ou o jovem já é caracterizado por um efeito de constituição da linguagem, que o posiciona como um sujeito de uma sociedade. Foi o que eu falei. A criança ela não vem uma folha em branco, ela já vem com algum contexto de fala, de questões gramaticais. Então, muitas vezes ela fala de uma maneira diferenciada e você, aos poucos, você vai conduzindo e transformando esse ser e essa linguagem social para uma linguagem culta. Muitas vezes a gente consegue, outras vezes não. Até porque, às vezes, a gente fala de um jeito e escreve de outro, né? Vamos lá dar só um exemplo, mais lá para frente eu vou dar um exemplo para vocês. Novos elementos passaram a constituir o conteúdo da aula de português, as condições de produção do enunciado, a interpretação comunicativa e pela compreensão do processo de interação linguística e seus elementos, que se define e se aprende o conteúdo gramatical. Devemos atentar para o fato de que o público para quem se ensina, que são os nossos alunos, ensino português, é o ponto de partida, pois precisa ser de acordo com a sua realidade. Então, de acordo com a realidade, de acordo com onde esse aluno mora,
qual é esse questionamento, qual é a fala dele social, qual é a fala que ele tem diante dessa comunidade que ele vive. Então é a partir daí que eu vou montar essa minha parte metodológica, como eu vou chegar ao ensino. Pois estamos lidando com indivíduos que são efeito e constituído por uma linguagem, né? A primeira preocupação do professor deveria ser o ensino da leitura e da escrita. E muitas vezes isso não acontece, né? Os alunos entram em sala de aula, não conseguem aprender a ler e, por sua vez, se eu não consigo ler, eu não escrevo. Ou se eu não escrevo, eu não leio. Ou então, a minha leitura é uma leitura visual e muitas vezes eu escrevo faltando letras, faltando, vamos dizer, pedacinhos, ao qual muitas vezes essa leitura fica dificultosa para os professores. E as coisas vão acontecendo. E esse aluno vai passando de série, e quando você vê, esse aluno está lá no 4º ano, 5º ano, sem saber fazer nenhuma leitura, né? A leitura dele é prejudicial e a escrita muito mais ainda. Então vamos lá. Vamos falar dessas 3 concepções que podem ser apontadas diante. A linguagem e a expressão do pensamento, ou seja, o aluno ele vai usar essa linguagem para se expressar, para pensar, para produzir, tá bom? A linguagem é um instrumento de comunicação, ou seja, a partir do momento que ele se comunica, que ele se expressa, ele vai ter essa interação. Ele vai ser um instrumento de comunicação com o outro. E a linguagem é uma forma de interação, ou seja, o feedback. No momento que eu me comunico, no momento que eu interpreto aquilo que o outro fala e aquilo que eu falo, eu me faço ser interpretado, eu tenho essa interação, essa comunicação, esse feedback, ok? A tais concepções de linguagem é pertinente, pois possibilita ao professor pensar na forma que irá trabalhar com a gramática, já que ela tem de ser considerada como secundária à linguagem. Uma das causas da ineficiência da pedagogia da língua é atribuir total privilégio à modalidade escrita padrão e, paralelamente, negligenciar o comportamento oral. Ou seja, existe uma língua padrão de escrita, mas a oralidade é diferente. Ou seja, eu escrevo lá, trago uma rosa para você. Trago uma rosa para você. Mas eu leio, trago uma rosa para você. Então, eu tenho uma escrita que não condiz com a minha fala, tá? Então, ou seja, teremos variações linguísticas e a concepção da linguagem. Então, eu tenho uma escrita diferenciada daquilo que eu falo. E hoje, muito mais isso se propaga. Por quê? A gente escreve pedacinhos, como, por exemplo, no telefone, no WhatsApp, no computador, eu vou mandar um recado, aí boto lá, para você, eu boto o P, uma barra, VC. O outro entende, existe um feedback, mas a leitura, a escrita culta, isso não está acontecendo. Então, vamos pensar, eu fiz uma perguntinha para vocês, eu falei que ia fazer 2, mas não vou não. Vou deixar só aquela pergunta mesmo e eu quero que vocês respondam essa pergunta abaixo desse vídeo, ok? Então, um beijo, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Beijinho para vocês.